Jaguaribe é coração do meu Brasil. É um prazer que eu tenho de falar do município que eu gosto. Eu acho que eu sou apaixonada por história e eu acho que minha paixão por história veio justamente por conta da história de Jaguaribe. A Vila de Jaguaribe foi a primeira criada no Recôncavo Baiano, depois da vila do capitão Donatário Pereira Coutinho, isso em 1535, e da cidade de Salvador, construída pelo primeiro governador-geral para ser capital do estado do Brasil em 1549. Vocês sabem que Jaguaribe, quando eu falei antes para vocês que Jaguaribe era uma das vilas mais antigas e ela é datada assim quase que no mesmo período que foi da criação de Salvador, cujo povoamento começaria pela transferência da aldeia administrada jesuítica de Vera Cruz, é aquilo que eu já estava falando com vocês, que surgiu justamente por conta da transferência de indígenas da tribo Tupi-Guarani, para a vila de Jaguaribe, na ocasião da epidemia de varíola ocorrida na ilha de Taparica. Jaguaribe conta com vários monumentos históricos, né? Tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é menor do que a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. A igreja do Rosário, ela apesar de ser uma igreja bastante antiga, mas ela pode fazer algumas reformas pela própria comunidade, coisas que não acontecem com a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. E a igreja do Rosário é essa igreja, assim, que eu não sei se vocês sabem, quando vocês chegam aqui na Ladeira das Pedrinhas, que vocês olham nessa direção, uma direção, eu acho que é oeste, você vê lá ela muito imponente, principalmente se o dia estiver claro e se tiver sol. Daqui, de cima da Ladeira das Pedrinhas, você vê a igreja do Rosário, da Ajuda, a igreja Nossa Senhora da Ajuda, muito imponente, né? Mostrando sua beleza. Ela é muito antiga. Quando eu tive lá em trabalho da escola com os alunos, o que me chamou a atenção na igreja é uma porta assim gigantesca que tem ao lado, né? Que é a porta aonde a pessoa que estava lá guiando disse a gente que era aonde entrava para o túnel. E essa igreja tem um túnel que liga, né, a Cadeia do Sal, ao Paço, ao monumento do Paço e da Casa do Ouvidor. Porque, segundo essa pessoa, os padres, quando ia fazer visitação na cadeia, por exemplo, visitar os presos, eles não queriam ser vistos. E até para não ser também assim, não ser visto, vamos dizer assim. Então eles entravam pela São Cristia e já saía a casa de câmara e cadeia, que é onde funciona a cadeia, onde funcionava a cadeia de Jaguaribe, ou a chamada cadeia do Sal. A cadeia, o que é interessante é que embaixo, né, em umas galerias que tem aquele centro maior embaixo, onde hoje funciona a Secretaria de Cultura do município, ele era lá que ficava os presos antes de ser julgado, ou os presos menos perigosos. Desses, quando eram julgados, eram colocados na solitária, né, que era a parte mais temida, um preso, porque lá só cabia uma pessoa. Essa pessoa, do jeito que ela entrava, ela ficava, ela não podia se mexer nem para um lado nem para o outro. Sem falar que os braços dela tinham uma travessa em cima e o braço e as mãos eram acorrentadas em cima dessa travessa e a pessoa ficava sempre com as mãos para cima, acima da cabeça, né, sem poder se movimentar. Então podia bichos morder, podia peixe morder, podia siri morder, inseto, né, com essas marés, porque a água do mar entrava, porque tinha as comportas que ligava a casa,
a água do mar, a entrada do mar, né, o cais, e essa água ia até a solitária. Na solitária, se o preso fosse mais alto, ele tinha chance de sobreviver sem morrer afogado. Se fosse mais baixo, com a maré grande, eles morriam afogados. E quando não morriam afogados, era morria afogado ou morria por doença, por trombose, né, de ficar muito tempo em pé, sem se movimentar, ou morria de tuberculose, né, porque a frieza em si fazia com que essas pessoas não resistissem. Isso aí era temida a cadeia do sal. O objetivo da cadeia do sal era justamente esse, punir os presos mais perigosos. Não tinha essa ideia de que fosse, porque no comecinho da história eu vi assim, que era só preto, pobre, mas não, era qualquer tipo. Aí depois, isso, gente, que eu estou falando é segundo informações, porque eu não, até hoje, a maior parte da pesquisa feita é de acordo com dados, né, de pessoas bastante antigas da região, muitos já nem estão mais aqui, ou pessoas que... Porque escrito a gente acha muito pouco sobre Jaguaribe. Até hoje a gente ainda acha muito pouco. Então, eles diziam que era para punir esse, independente de raça, cor, sexo, né? Melhor, geralmente eram homens, mas era qualquer tipo de pessoa, independente de situações financeiras, era punido da mesma forma. Então, não existia assim aquela coisa de dizer era para preto, era para pobre, ou era para isso, era para aquilo. Todo mundo que fosse punido ia ser. A Câmara funcionava em cima, onde hoje funciona a prefeitura, e a cadeia embaixo. Era como assim, o poder, né, e a parte da punição. A punição era onde funcionava a cadeia e o poder funcionava em cima, que era onde se resolvia as situações do município de Jaguaribe. E tem uma história que diz, né, um relato que diz de algumas pessoas que quando ela foi criada, essa casa a cadeia do sal, quando ela foi criada foi justamente a pedido de Dona Úrsula, né, que era uma das das pessoas mais influentes de Jaguaribe, dona de muitas terras, e o marido dela foi assassinado. Então ela pediu, né, que na época as pessoas que estavam responsáveis pelo poder em Jaguaribe construíssem uma cadeia severa para punir, né, os assassinos do marido dela. Então foi criada aí a cadeia do sal. Jaguaribe, como eu amo você. Ser jaguaripense é ter vontade de viver.